Questão número 162 da prova de 2015. Olha só. Vamos, de novo, utilizar o método para eu conseguir interpretar essa questão. E esse método o primeiro passo desse método é eu ir direto para o comando da questão. E é exatamente isso que a gente vai fazer. Vamos lá. O número, olha o que ele está dizendo aqui, ó. O número mínimo de escolas que podem ser escolhidas para obter ingressos, segundo os critérios estabelecidos, Então, ele quer, na verdade, o número mínimo de escolas que podem ser escolhidas para obter os ingressos, segundo os critérios estabelecidos. Esses critérios a gente vai ver na questão. Então, aqui eu já escrevo, ó, o que ele está querendo o número mínimo mínimo. Esse é de escola. De escolas, né? O número de escolas mínimo é igual a tanto. Eu não sei quanto boto uma interrogaçãozinha ali. Beleza, beleza. Agora, tendo em vista tudo isso, o que eu vou fazer? Eu tenho, por um acaso, algum gráfico aí para eu fazer a associação, o segundo passo? Não. Então, eu pulo o segundo passo e vou direto para o terceiro passo, que é justamente a tradução. É isso que a gente está falando hoje, né? É disso que a gente está falando, que é sobre tradução. E para eu encontrar esse número mínimo de escolas, eu tenho que seguir alguns critérios, que é o que a gente vai ver na questão. Então, vamos lá. O gerente de um cinema fornece anualmente ingressos gratuitos para escolas, certo? Ingressos gratuitos para escolas. Este ano serão distribuídos 400 ingressos para uma sessão vespertina e 320 ingressos para uma sessão noturna de um mesmo filme, certo? Então, uma sessão vespertina, que vai acontecer lá à tarde, né? E uma sessão noturna do mesmo filme. Então, é isso que a gente tem que ficar ligado. E aí, várias escolas podem ser escolhidas para receber ingressos. Há alguns critérios para a distribuição dos ingressos. Beleza. 1. Cada escola deverá receber ingressos para uma única sessão. Então, beleza. Então, a escola só vai poder receber ingressos de uma única sessão, cada escola, né? Então, a escola não pode receber uma parte de ingressos de sessão vespertina e uma parte de ingressos de sessão noturna. Não pode. Tem que ser só de uma sessão. Beleza. 2. Todas as escolas contempladas deverão receber o mesmo número de ingressos. Mesmo número de ingressos, certo? Beleza. 3. Não haverá sobra de ingressos, ou seja, todos os ingressos serão distribuídos. Todos os ingressos serão distribuídos. Não haverá sobras. Então, vamos lá. E aí ele quer saber o número mínimo de escolas. Vamos fazer um exercício aqui, ó. Se eu tivesse apenas 2 escolas, então eu vou pegar todos esses ingressos e vou dividir em 2 escolas. E aí, olha só. Primeiro critério, cada escola deverá receber ingressos para uma única sessão. Então, eu vou dividir em 2 escolas. Se é uma única sessão, a primeira escola vai ficar com 400 ingressos de sessão vespertina e a segunda escola com 320 ingressos de sessão noturna, certo? Então, o primeiro critério está tranquilo, eu estabeleci, porque cada escola só vai receber ingressos de uma única sessão. A primeira escola só de vespertina e a segunda escola só de noturna. Tá. Agora vamos para o segundo critério. Segundo critério, todas as escolas contempladas deverão receber o mesmo número de ingressos. Repare bem, se eu tiver 2 escolas, eu não consigo atender os 2 critérios. Por quê? Porque se as escolas tiverem que ter o mesmo número de ingressos, nesse caso de 2 escolas, uma vai ficar com 400 e outra com 320. Então, complicou. Certo? Beleza. E também, por exemplo, se eu tivesse escolhido ali, vamos colocar assim, 3 escolas. Se eu tivesse escolhido 3 escolas, o que acontece? Eu não posso dividir o ingresso no meio. Se eu tenho 3 escolas, a primeira escola vai ficar com um determinado número de ingressos de sessão vespertina. A segunda escola vai ter que ficar com um determinado número de ingressos de sessão vespertina, certo? Só que olha só que interessante, 400 não é divisível por 3. Então, olha só, você poderia ficar com uma escola com 200, outra escola com 200, e a terceira escola com 320, não deu certo. Eu não ia conseguir dividir. Então, olha só.
parece que eu fazendo esse exercício do jeito que eu estou fazendo esse exercício só para entender o que o problema está dizendo. Para eu entender o contexto. Para eu entender a profundidade desses critérios que estão sendo colocados ali. Agora, para eu conseguir efetivamente traduzir, aí sim, eu vou ter que precisar de alguns artifícios matemáticos. Então, olha só. Primeira coisa que você tem que entender é o seguinte, olha só. Vamos começar pelo... cada escola deverá receber ingressos para uma sessão, para uma única sessão. Beleza, tranquilo. Esse é relativamente tranquilo. Mas olha só o 2. Todas as escolas contempladas deverão receber o mesmo número de ingressos. Eu tenho um conjunto de ingressos. Vamos lá, pensa comigo. Agora eu estou na tradução. Quero pegar tudo isso que está em português e traduzir para uma linguagem matemática. Eu tenho que pegar todos esses ingressos e eu tenho que fazer o quê para distribuir entre as escolas? Tenho que pegar esses ingressos e tenho que dividir entre as escolas. É isso que eu tenho que fazer. Se eu tenho que pegar os ingressos e tenho que dividir entre as escolas, então a operação chave aí é a divisão. Agora, olha só. Que artifício eu posso utilizar? Se todas as escolas têm que receber o mesmo número de ingressos, eu tenho que encontrar que número de ingressos é esse. Isso seria o ideal, porque olha só, se eu pego o número de ingressos que cada escola tem que receber e pego os ingressos da sessão vespertina, divido por um determinado número de escolas, o que eu vou encontrar? Um determinado número de ingressos, né? Pego os ingressos da sessão vespertina e divido pelo número de ingressos que cada escola tem que receber. Isso vai me dar um determinado número de escolas. Então, o que eu tenho que encontrar aqui, para eu resolver essa questão, eu tenho que utilizar um conceito chamado MDC. MDC, que é o maior divisor comum. Maior por quê? Porque quanto maior o divisor, ou seja, quanto mais ingressos eu der para cada escola, menor vai ser o número de escolas que eu vou dar. E é exatamente o que ele me pediu, o menor número de escolas. Segundo, divisor. Por que tem que ser divisor? Divisor é aquele número que eu divido por um outro número e dá resto zero. E ele realmente me falou isso. Ó. Critério número 3, todos os ingressos serão distribuídos, ou seja, não vai haver sobra. E por que tem que ser comum? O comum porque ele disse que todas as escolas contempladas deverão ter o mesmo número de ingressos. Então, se eu achar o MDC, o maior divisor comum entre 320 e 400, eu vou encontrar, na verdade, o número de ingressos. Então, é exatamente isso que eu vou fazer. Olha aqui, ó. Se eu fizer isso aqui, ó, 320 e 400, né? Para encontrar o MDC, o que eu faço? Ó? Eu vejo aqui que tanto 320 quanto 400 são divisíveis por 2. Então, eu boto 2 aqui e circulo, para dizer que o 2 vai entrar nesse cálculo do MDC. Aí, 320 dividido por 2 dá 160, e 400 dividido por 2 dá 200. Posso dividir os 2 por 2 de novo. Boto 2 aqui e circulo. 160 dividido por 2 dá 80, e 200 dividido por 2 dá 100. Os dois são divisíveis por 2. Eu boto 2 e circulo. 80 dividido por 2, 40. 100 dividido por 2, 50. Os dois ainda posso dividir por 2. Circulo. 40 dividido por 2 dá 20. E 50 dividido por 2 dá 25. Olha só. O 20 eu ainda posso dividir por 2, mas o 25 não. Então eu boto um 2 aqui. Eu coloco um 2 aqui, mas não circulo agora, porque não vai dividir os dois. Então, não é um divisor comum nesse caso, até aqui nesse ponto. Então, 20 dividido por 2 dá 10. E 25 dividido por 2 não dá. Eu repito. Né? Lembrando que para eu saber se é divisível por 2, basta eu ver se o número é par. Então, se o número terminar em 0, 2, 4, 6, 8, eu sei que, se ele terminar em qualquer um desses algarismos, esse número vai ser par e ele vai ser divisível por 2. O 10, então, é divisível por 2. Eu posso colocar outro 2 aqui. Mas como não divide o 25, eu não circulo. Então, aqui vai dar 5. E aqui eu repito esse 25. E agora, o próximo número é o 5, né? Eu posso colocar 5 aqui. E eu sei que 5 tanto vai dividir o 5 quanto o 25. Para eu saber que se um número é divisível por 5, basta ver se ele termina em 0 ou em 5. Aqui vai dar 5 dividido por 5 dá 1. E 25 dividido por 5 dá 5.
Novamente eu posso botar o 5, só que agora eu não circulo porque 1 não é divisível. Repito 1 e aqui vai dar 1. E beleza. E o MDC, entre esses, vai ser a multiplicação dessa galera toda aqui. Ó. Então aqui ó, eu vou ter 4, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 5 dá 20. Né? 20 vezes 2 vezes 2 vezes 4. 20 vezes 4 dá 80. Então o MDC, ó, eu encontrei que o MDC entre 320 e 400, ele vai ser igual a 80. 80 é o seguinte, 80 é o número de ingressos que cada escola vai receber. 80 ingressos. Então, aqui, ó, o mesmo número de ingressos, eu já sei que cada escola vai receber 80 ingressos. Agora, olha só. Se eu pego o número de ingressos total, exatamente, e divido pelo o número de ingressos de cada escola, o que eu vou encontrar? Eu vou encontrar exatamente quantas escolas eu tenho. Quantas escolas eu distribuí. Agora, olha só que interessante, ó. Vamos pensar na sessão vespertina aqui, ó. Sessão vespertina. O que acontece na sessão vespertina? Deixa eu apagar isso aqui. Na sessão vespertina, o que eu tenho? Eu tenho 400 ingressos para uma sessão vespertina. Então, eu posso chamar de escolas, as escolas que vão receber ingressos da sessão vespertina, vai ser igual a 400, que vão ser 400 ingressos de sessão vespertina, dividido por 80. Por quê? Porque cada escola vai receber 80 ingressos. Então, aqui eu posso simplificar esse zero aqui, né? 0 com 0, e eu vou ficar com 40 dividido por 8, que vai dar exatamente 5. O que significa esse 5? São 5 escolas que vão receber ingressos de sessão vespertina. Certo? Agora vamos para a sessão noturna. E eu quero saber quantas escolas vão receber ingresso para a sessão noturna. Como é que eu faço isso? 320 agora, divididos pelos mesmos 80, porque cada escola vai receber o mesmo número de ingressos e o número vai ser igual a 80. Aqui, da mesma forma, eu posso simplificar. Fica 32 dividido por 8. 32 dividido por 8 é igual a 4. Então, eu vou ter 5 escolas que vão receber ingressos para a sessão vespertina e 4 escolas que vão receber ingressos para a sessão noturna. Quando eu somar essas duas, eu vou encontrar o número mínimo de escolas, né? Então, ó, somando essas duas aqui, eu vou encontrar que o número mínimo de escolas é igual a 5 mais 4, que vai ser igual a 9 escolas. 9 escolas está exatamente na letra C de casa. Repare bem no conjunto de coisas que eu tenho que saber para traduzir. Então, olha só que interessante. Quanto mais simples for a questão, mais você vai treinar essa tradução no nível fundamental.